As exportações de café da safra 2016-2017, que terminou no mês de junho, fecharam em 33 milhões de sacas, uma pequena redução se comparado com a safra passada. Já a receita cambial teve um aumento de 5% esse ano, chegando a 5,6 bilhões de dólares. E para destacar essas informações, eu recebo aqui no estúdio o assessor técnico da CNA, Maciel Silva. Bom dia, seja bem-vindo, Maciel. Bom dia, Marcelo. Então, Maciel, qual foi o principal motivo então, dessa queda no volume exportado em relação ao período anterior? Então, Marcelo, o período anterior nós tivemos uma exportação de 35,5 milhões, então tivemos uma queda de 7,4%, que foi impulsionada principalmente pelo Conilon. Então, com a quebra de safra do Espírito Santo e todos aqueles problemas climáticos, nós tivemos um melhor preço no mercado interno, então o volume exportado do Conilon foi menor. A gente comparar em relação à safra 15-16, a gente vê uma redução ali em torno de 2,1 milhões de sacas e do Arábica em torno de 500 mil sacas. Então, se a gente pegar esses 2,6, é exatamente a diferença que tem em relação à safra 15-16 da safra 16-17. Então, o Conilon foi a principal variedade, foi o principal café que impulsionou essa redução em relação à safra anterior. Agora, Marcelo, apesar da queda no volume exportado, houve um aumento da receita cambial. O que explica esse aumento? Marcelo, essa é a boa notícia da safra 16 e 17. Esse aumento ele foi impulsionado principalmente pelo preço médio. Se nós pegarmos os 12 meses da safra 16 e 17, com exceção de julho, que a safra anterior teve um preço médio maior no mês, todos os outros meses teve um preço superior na safra 16 e 17. Isso indica que esse aumento de preço mensal resultou no aumento do preço médio anual. Então, nós saímos de um preço médio na safra 15-16 de 151 dólares, passamos para 171 dólares, um aumento de 13,4%, que resultou no aumento de 5% na receita cambial. Então, apesar da redução em volume, houve um aumento do preço médio que resultou nesse aumento da receita cambial. Agora, Marcelo, e qual tem sido então o comportamento da exportação de café no primeiro semestre de 2017? Então, Marcelo, no primeiro semestre nós temos um comportamento bastante típico de um ano safra. Então, iniciando uma queda na receita cambial ali de maio para junho, essa queda ela é resultante da safra, então você vê que o preço tem uma tendência a diminuir, então a receita cambial diminui. Essa expectativa que a gente cria para o segundo semestre do ano civil, ela é que haja um aumento em relação ao primeiro semestre. Nos meses que antecedem o inverno, né, no hemisfério norte, é os meses que há maior exportação, ao passo que os países do hemisfério norte são os maiores importadores de café brasileiro. Então, outubro normalmente é o pico da exportação brasileira, então fica ali setembro, outubro, novembro, às vezes dezembro, com um volume maior. Então, apesar de o primeiro semestre ainda ser um pouco frio em relação às exportações, um pouco inferior ao primeiro semestre do ano passado, há uma expectativa que tenha um aumento no segundo semestre. Agora, quais foram os principais destinos então, do café brasileiro para esta safra? Então, como eu disse, esses países concentram principalmente no hemisfério norte, estamos falando de Estados Unidos, Europa e Japão também. Então, se você pegar os Estados Unidos, ele foi responsável por 20% das exportações brasileiras nesse ano safra. Os Estados Unidos hoje é o maior consumidor de café no mundo, então isso aí justifica esse grande volume importado de café brasileiro. Alemanha, Itália e Bélgica são 3 países europeus que importam bastante café brasileiro, só que não consomem tanto. Então, a Alemanha caracteriza basicamente como um reexportador de café. Então, ela exporta um volume grande de café brasileiro e reexporta esse café. Seguido ali de outros, Rússia, Turquia, Canadá, França e Espanha, com menor proporção, mas ficando os Estados Unidos, Alemanha e Itália como os principais importadores do café brasileiro para essa última safra. Eu agradeço então a participação do assessor técnico da CNA, Maciel Silva. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Obrigado a você, Marcelo. Bom dia.